Olá, alunos! Vamos calcular nessa questão o COP de uma câmara fria. Vamos imaginar que essa câmara fria seja para conservação de maçã e a temperatura interna da câmara seja de 2 graus Celsius, como está aí mostrado na figura aqui. A temperatura externa do ar é 32 graus Celsius. Bom, o que acontece é que eu tenho um sistema de refrigeração aqui, um evaporador, e tem um fluido aí passando no evaporador. A gente sempre considera que a temperatura de evaporação do fluido, nesse caso vamos usar aí o R134A como fluido refrigerante, a temperatura desse fluido refrigerante na evaporação é igual à temperatura interna da câmara menos 4 graus. Isso para frutas. Então, nesse caso, nós temos aí a temperatura de evaporação, então, é igual a 2 menos 4, que dá igual a menos 2, né? De novo, só para conferir aqui, ó. 2 menos 4 é igual a menos 2. Essa é a temperatura de evaporação. Já a temperatura de condensação do fluido, aqui no condensador, vai ser a temperatura externa do ar, que é 32, mais 10. É um valor aproximado para efeitos de projetos. Bom, agora nós temos as duas temperaturas, nós podemos desenhar esse ciclo no diagrama pressão versus entalpia. Veja aí. Aqui eu tenho entalpia específica, a unidade é kJ por quilograma, e aqui eu tenho a pressão, que pode ser em quilopascal ou megapascal, não tem problema, depende aí da tabela, do gráfico que vocês tiverem. Bom, desenhando aí, eu tenho ponto 1, ponto 2, o 3 e o 4. O que significa cada ponto? O ponto 1 é a saída do evaporador. E a entalpia é a entalpia do vapor. Então, veja que nesse ponto aqui, ó, entalpia do ponto 1, entalpia do vapor na temperatura de evaporação. Qual é o ponto 2? Saída do compressor. Tem entalpia 2 no ponto 2. Ponto 3, saída do condensador. Ponto 3 está aqui, ó. Saída do condensador. Chama de H3. Ponto 4. Entrada ou saída do dispositivo de expansão ou entrada no evaporador. E aí um detalhe que o H3 é igual a H4. Né? Esse processo é isoentálpico. Bom, primeiro nós temos essa informação. Aqui, de novo, só lembrando, temperatura interna 2 graus, temperatura de evaporação menos 2. Então, desenhamos aí o menos 2 ali e aqui o 42 de condensação. Isso aqui é a pressão de condensação, isso aqui é a pressão de evaporação. Então, o que nós precisamos olhar nesse gráfico é que essa entalpia aqui, ó, do ponto 3, entalpia 3, é igual à entalpia do líquido para a temperatura de condensação. Então, esse é um detalhe interessante. Como eu sei que a entalpia 3 é igual a entalpia 4, isso é muito importante. A regra do jogo, nós vamos usar sempre entalpia 1 vai ser igual a HV, vai ser tabelado. Vamos obter esse valor na tabela. Entalpia 3 igual a entalpia 4, é igual a entalpia do líquido, também é tabelado. Faltou, então, a entalpia 2. Nós vamos obter por método gráfico. Bom, só entendendo aí, né, que quando a gente fala em calcular o COP, o que nós queremos, então? Nós queremos fazer essa seguinte conta. COP é igual a energia útil. O que é energia útil no ciclo de refrigeração? Sobre o trabalho, sobre a potência gasta, né? No nosso caso, então, o COP vai ser a capacidade de refrigeração, que é o que nós queremos, e a potência de compressão. E aí, nós temos a seguinte equação. COP é igual a M ponto, H1 menos H4, M ponto é fluxo de massa, H2 menos H1. Como ele vai cortar aqui, ó, o COP vai ser H1 menos H4, H2 menos H1.
Bom, onde é que eu vou obter agora a entalpia do líquido e a entalpia do vapor? Entalpia do líquido para a temperatura de condensação. Temperatura de condensação é 42 graus. Então, vem aqui, temperatura, graus Celsius, entalpia do líquido está aqui, ó. Dá 259,35 kJ por quilograma. Essa unidade, ó. Já a entalpia do vapor é para a temperatura de evaporação. É igual. Menos 2 aqui. 397,48 kJ por quilograma. Como eu disse, entalpia do líquido é igual a entalpia 3, que é igual a entalpia 4. E a entalpia do vapor, nesse caso, é igual a entalpia 1. Para achar o ponto 2, eu preciso fazer o seguinte passo. Eu vou destacar aqui nesse... Veja que aqui 40 graus é essa linha de baixo. Ó. 42 graus é uma linha aqui, ó. Eu traço essa linha. A temperatura de 0 graus está aqui. 2 graus negativo, ou menos 2, é um pouquinho abaixo. Quando cruzar no ponto aqui, eu tenho ponto 1. Agora eu vou subir. Subir uma linha que vai daqui, ó. Mais paralelo que eu tiver essas linhas aqui, que são linhas de... A gente chama de isoentrópicas, né? Isoentrópica significa o processo de compressão, ele é isoentrópico, ele é S1, então entropia do ponto 1 e entropia do ponto 2. Então, subindo ali, ó, eu vou achar o ponto 2. No cruzamento dessa linha de pressão de condensação com a linha isoentrópica, S1 é igual a S2. Bom, para a gente calcular, obter a entalpia, eu venho aqui, ó. Aqui está a entalpia do ponto 2, pode ler diretamente aí. Está entre esses dois valores aí. Pode ler com maior precisão que você conseguir. Quanto maior teu diagrama pressão, né? Entalpia, mais correto, mais simples, mais fácil vai ser a leitura. Então veja aí, ó. Obtive aí que a entalpia do ponto 2 é 426 kJ por quilograma. A entalpia do ponto 3 e ponto 1 está dado, então o COP vai ser calculado dessa forma. 397,48 menos 259,35 sobre 426, que é o H2, menos 397,48. Lembrando de novo aí que o COP, como eu falei, COP é igual a H1 menos H4, H2 menos H1. Logo, o COP é 4,84. Se a gente quiser comparar esse COP para achar o rendimento do sistema, eu posso comparar com um COP de Carnot. O COP de Carnot é escrito dessa forma. Temperatura interna da câmara sobre temperatura externa menos temperatura interna. As temperaturas são em Kelvin, né? Lembrando que em Kelvin basta somar 273. Temperatura interna 2 graus, mais 273 dá 275. Temperatura externa 32 graus Celsius, mais 273 dá 305. Logo, o copo de Carnot é 275 sobre 30, que dá 9,16. Isso aqui é o rendimento. Rendimento agora é o copo sobre o copo de Carnot. Então, o rendimento desse sistema vai ser de 52%. 0,52, que é a mesma coisa de 52%. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.